Olá, me chamo Katsu Wendel, sou estudante da Universidade Federal do Amazonas, estou neste exato momento no terceiro período, sou um dos integrantes do PET Física e nós do PET Física estamos fazendo um compilado de vídeos que está sendo desenvolvido ao longo dessa quarentena. Dito isso, para que as nossas atividades não ficassem completamente paradas, estamos, nós do PET Física, fazendo esses vídeos e outros vídeos que virão de conteúdos mais gerais. Bom, especificamente, esse vídeo é relacionado ao meu trabalho de iniciação científica, que começou em meados de setembro, e temos por aí por volta de 8 meses. Então eu tenho até que bastante resultados. E como temos exatamente um ano para o desenvolvimento do trabalho, então eu tenho resultados interessantes para mostrar. Então, como mencionei, esse é o meu trabalho, orientado pela professora de matemática do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Amazonas, a professora Maria Rosilene Barroso dos Santos, onde o meu trabalho é voltado para o estudo da matemática da mecânica quântica em espaços finitos. Temos que deixar isso bem claro. Então, vamos lá. Agora, iremos contextualizar o nosso terreno. Aliás, por que de uma teoria quântica? Bom, em 1900, os físicos estavam diante de problemas em que estavam sem solução. O efeito fotoelétrico, o espectro discreto do átomo de hidrogênio e a radiação emitida por um corpo aquecido chamado de radiação de corpo negro. Vamos dar uma pausa para explicar o que é um corpo negro. O corpo negro é um corpo onde ele absorve completamente qualquer radiação eletromagnética que atua sobre ele. Então, tudo que ele está emitindo é radiação térmica, diferente, por exemplo, de um corpo que não é um corpo negro, que ele reflete luz eletromagnética, mas além disso, ele emite no infravermelho por causa da temperatura dele. Dito essa breve explicação, vamos em frente. Iremos exaltar apenas um desses problemas. Vamos considerar um corpo aquecido, como por exemplo uma barra de metal. Iremos perceber que a barra de metal irá emitir radiação eletromagnética na região do visível. O problema consistia em não conseguir descrever por que a intensidade da radiação é diferente para cada frequência da radiação. A física clássica, aquela a qual, por assim dizer, compreende os experimentos e fenômenos antes do século XX, não conseguia explicar o espectro da radiação emitida por um corpo que se encontrava a uma determinada temperatura T. Essa radiação é conhecida como radiação de corpo negro. Então, Planck resolveu o problema, propondo que a energia só podia ser essa que vocês estão vendo aí. Aquilo que se denominou quanto. Aí o nome. Não é à toa o nome ser física quântica. Aqui uma breve explicação do que é quanto. Quanto é uma quantidade elementar de alguma coisa. Assim, o quanto de energia seria H vezes V, onde H é a constante de Planck e V é a frequência da radiação. É simples, não. Mas temos que tomar cuidado, que apesar de ser atribuída a Planck e ele ter ganho o prêmio Nobel associado ao quanto de energia, ele não deu uma interpretação para aquilo. Essencialmente, ele tinha noção dos limites de como as coisas aconteciam. Ele fez um ajuste quando ele propôs isso. Apesar de ele ter construído a ideia de que a média estatística que você está estudando não ser calculada em termos de integrais, mas sim de somatórios, isso só foi usado para dar certo. Mais para frente, veremos que isso foi visto que a hipótese dele estava correta, porque quando Einstein reutilizou essa ideia algum tempo depois para explicar o efeito fotoelétrico,
deu certo também. Então veja, a teoria quântica ela veio para levar em conta o caráter dualístico da matéria e da radiação. Assim, Planck fez a primeira quantização. A, a sua suposta segunda quantização, por assim dizer, veio com Albert Einstein, onde, através do trabalho de Planck, ele fez um trabalho por onde levou o prêmio Nobel, que se chama efeito fotoelétrico. O Albert Einstein, ele deu um caráter corpuscular para a radiação. E isso, que daí, por assim dizer, nasceu a física quântica. Agora, vamos citar algumas das aplicações do dia a dia, para você perceber o quão importante é essa teoria quântica. Primeiro, vamos começar com os semicondutores dos lasers, responsáveis por lerem os dados em CD, DVD e Blu-ray. Temos também células fotoelétricas encontradas nas portas de elevadores, evitando que elas se fechem na presença de pessoas. E aqui temos um efeito direto do efeito fotoelétrico. Temos, através das técnicas da teoria quântica na medicina, além dos lasers, não podemos deixar de mencionar a imagem por ressonância magnética, uma aplicação direta de conceitos quânticos. Sem falar do computador, cujos componentes básicos são aplicações da física quântica. Como podemos ver, com essa lista até que pequena, é impossível ter um mundo moderno, como temos hoje, sem a teoria quântica. E, do ponto de vista de nossa satisfação pessoal, ela nos permite entender o mundo físico, sobre sua aparência e seus mistérios. Pronto, contextualizamos o nosso terreno. Já vimos onde a física quântica surgiu, suas aplicabilidades e para que ela serve. Nada mais justo do que dar um pouco do formalismo da teoria quântica. E para isso, teríamos que ter no mínimo um conhecimento básico de operadores lineares. Mas caso você não tenha ideia do que seja, não se preocupe. Eu vou dar uma explicação leve, básica para você. Um operador linear é uma função padrão entre dois espaços vetoriais, onde o domínio e o contradomínio é o mesmo espaço vetorial. Dito isso, com o passar do tempo, se percebeu que deveríamos associar a cada grandeza física conhecida um operador, onde um operador é um ente matemático, que pode ter muitas formas, em que ele opera ou transforma funções. Mas você deve estar se perguntando: como que eu sei qual operador associar a uma determinada grandeza? Isso se dá a partir de um conjunto de regras, que são chamadas de regras de quantização, que mostraremos já já, que são nada mais nada menos que relações de comutação. Essas regras fazem com que podemos, além de achar operadores para uma grandeza, quantizar uma teoria ou quantizar um modelo, onde, para fazer tal coisa, impomos as relações de comutação entre as variáveis dinâmicas. E nós estamos mostrando aí essas relações de comutação. As variáveis dinâmicas são, por assim dizer, as variáveis importantes, onde, através dessas variáveis, temos toda a teoria, como, por exemplo, na mecânica clássica, que é aquela mecânica de Newton, onde posição e momento são grandezas que revelam todas as informações importantes de um determinado estado. Vamos ter uma breve definição do que seja comutadores e depois vamos mostrar para você a relação de comutação para o caso geral, para você quantizar uma teoria ou um modelo. Para isso, vamos usar a linguagem da álgebra linear.
para a gente já estar em um campo familiarizado. Sendo A e B operadores associados a uma grandeza física, o comutador de A com respeito a B é dado por isso daqui, como vocês estão vendo, onde há duas possibilidades de resultado. Lembre-se, cada operador ele associa uma grandeza. Cada operador representa uma grandeza. Então, primeiro, se A com B for igual a zero, posso afirmar com absoluta precisão que poderei medir comutantemente ou simultaneamente. Posso medir as grandezas físicas envolvidas, A e B. Segundo caso, se A e B for diferente de zero, então dizemos que as grandezas envolvidas A e B não podem ser medidas com precisão, como se fosse uma relação de certeza. Ou seja, A não pode ser medida se eu medir B com precisão. Vamos agora falar sobre as regras de quantização para o caso geral. No caso geral, impomos relações de comutação entre um operador, que representa a coordenada QI, e o momento canonicamente conjugado a essa variável QI, de forma que esses operadores devem obedecer a esta lei que vocês estão vendo. Para I e J iguais, e caso eles dê zero, para I e J diferentes, onde o formalismo hamiltoniano e lagrangiano ele define bem. É possível definir PI, PJ ou PJ, como está definido dessa forma como vocês estão vendo. Portanto, no caso geral, nós impomos a regra, que é a mesma, quer seja a primeira quantização ou a segunda quantização. Lembre-se, primeira e segunda quantização já tem um conceito pré-definido para elas. Então, estamos falando de um outro modo, por assim dizer. O que varia pouco são apenas as variáveis. Assim, você vê como as relações de comutação são importantes para a quantização de teorias ou modelos. Assim, você vê o quão importante é a teoria quântica. Nós mostramos para você o que ela representa no mundo de hoje, as aplicabilidades. E é isso que eu estou estudando. Estou estudando a matemática por trás de todas essas aplicabilidades, de todos esses conceitos. É isso aí. Nos vemos em breve em outros vídeos. E fique por dentro que nós do PET Física iremos fazer outros vídeos paralelos à quarentena. Então é isso. Vejo você mais tarde.